Se alguém hoje, no século XXI, está ensinando outra doutrina e já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, essa pessoa, ela, infelizmente, já não está suportando a sã doutrina. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, porque a sã doutrina, tanto para você como para mim, é algo benéfico, é algo que traz benefícios para a nossa vida, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. E é claro que, principalmente em sentido espiritual, porque em nossas vidas, ela traz algo que vai nos manter saudável, ou seja, o nosso corpo, alma e espírito vai ser saudável pelo resultado prático da sã doutrina em nossas vidas. Quando ela é aplicada em nossas vidas e é exercida de forma legítima, de forma fiel, com certeza as pessoas vão receber um bom resultado. Elas nunca vão ter motivo algum para não suportarem a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão querer viver a sã doutrina intensamente, com perseverança, com avidez. Então, por quê? Elas sabem que isso é algo útil para a vida delas. É algo recompensador, é algo que conforta, é algo que traz saúde física e espiritual. Então, ninguém vai querer ficar fora disso em tempo algum. Ninguém em sua consciência, com sensatez, com prudência, com sabedoria, vai querer se desviar disso. Pelo contrário, vai querer manter a sã doutrina em sua vida, para que, por meio da prática da sã doutrina, ela pouco a pouco possa ir se aperfeiçoando, possa ir perseverando, possa ir cada vez mais tendo a dedicação necessária ao Senhor Jesus, amando as pessoas e principalmente amando ao Senhor Jesus sinceramente. Então, a sã doutrina é uma doutrina perfeita que deixa qualquer pessoa maravilhada. Qualquer pessoa fica totalmente satisfeita com a sã doutrina, porque ela é importante, é decisiva, é perfeita e não tem falha alguma. Ela é capaz de mudar o modo de pensar, de falar e de agir de qualquer pessoa. Então, quando a pessoa se deixa envolver e se enredar pela sã doutrina, ela só tem motivo de alegria, de prazer. Para ela é um prazer suportar a sã doutrina. A sã doutrina, ela pode ter um certo peso, digamos assim, mas é um peso que vai contribuir para o benefício de qualquer pessoa. Então, não tem cabimento algum, em tempo algum, alguém não querer suportar a sã doutrina. Quem faz isso, infelizmente, é uma pessoa que está se desviando da verdade. Ela não quer mais saber da sã doutrina. Ela não quer mais isso. Por isso, ela passa a ensinar outra doutrina. E ao ensinar outra doutrina, ela já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus. Esse é o mal evidente que podemos ver hoje. Podemos ver, perceber claramente que isso está acontecendo hoje no século XXI. Aliás, isso já vem acontecendo desde o primeiro século da era cristã. Isso já foi previsto para acontecer. Que haveria tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente, muitas pessoas não suportam a sã doutrina e querem procurar outras coisas para substituir essa doutrina, porque ela não suporta mais a sã doutrina. E ela faz com que as outras coisas que ela aceita, isso sim é reconfortante para ela. Por quê? Ela procura substituir a sã doutrina por aquilo que a sua cobiça quer, para aquilo que a sua cobiça atrai. Então, esse é um mercado muito lucrativo hoje em dia, porque muitas pessoas estão dando lugar a mestres, seguindo a mestres segundo as suas cobiças.
Principalmente cobiça do dinheiro. É o que mais se vê hoje. Pessoas não suportando essa doutrina por causa de mestres que lhes ensinam a prosperidade financeira, para que o coração da pessoa esteja apenas no dinheiro. Isso significa o quê? Que essas pessoas estão sendo dominadas pelo Deus Mamon. Essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui um significado do que significa não suportar essa doutrina. Então está escrito assim, ó. Hoje, muitas pessoas não conseguem mais sustentar e nem resistir à sã doutrina. Sim, muitas pessoas hoje não conseguem aturar e nem demonstrar firmeza ou tolerância à sã doutrina, como se a sã doutrina tivesse se tornado algo difícil, pesada e mortífera demais para se aguentar ou resistir aos padecimentos e sofrimentos que ela traz para a vida de uma pessoa. Então, as pessoas hoje, elas não estão mais querendo suportar a sã doutrina por causa disso. Porque a sã doutrina livra a pessoa de querer ajuntar tesouros na terra, de querer ficar rico, de querer supor que a piedade é fonte de lucro. A sã doutrina não combina com essa questão financeira. Pelo contrário, a sã doutrina doutrina a pessoa a não se envolver com essas coisas. Porque a sã doutrina sabe que isso é doentio, isso estraga, isso apodrece a pessoa. Então, a sã doutrina livra a pessoa desse mal. Só que muitas pessoas, querendo se envolver com coisas terrenas, com negócios dessa vida, querendo amar ao mundo e as coisas que nele estão, elas se deixam levar por essas coisas que a sã doutrina combate. Então, para essas pessoas, a sã doutrina é insuportável sim. E é isso que elas querem se livrar. Porque elas querem, com avidez, se envolver em coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Principalmente na questão financeira, do dinheiro. Elas querem ter lucro financeiro a todo custo. Então, se a sã doutrina impede elas de alcançar essa questão financeira, o que elas fazem? Elas não suportam mais isso. Aí elas deixam a sã doutrina, se afastam da sã doutrina, se desviam da sã doutrina e começam a se envolver em coisas terrenas, principalmente questão financeira. Essa é a realidade que podemos ver hoje, pessoal. Mas isso, como eu já disse, já foi previsto de acontecer ainda lá no primeiro século. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre essa questão. E esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Vou ler aqui, ó. Conjuro-te, vou até ler aqui, essa página aqui, ela está solta nas escrituras, então eu peguei ela aqui para ler, ó. Está escrito assim, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, ele fala claramente aqui que haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. É o que está acontecendo hoje. Isso dá para se ver claramente, dá para se observar com seus próprios olhos. Você pode perceber isso claramente, sem impedimento algum. As pessoas hoje estão não suportando mais a sã doutrina pelos motivos que eu já falei aqui, e muitos outros mais. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então,
esses mestres dos quais as pessoas vão se cercar, segundo as suas cobiças, esses mestres já se afastaram há muito tempo da sã doutrina. Eles agora são mestres de outras coisas, de doutrinas contrárias, de doutrinas erradas, perversas, pervertidas. É disso que eles são mestres. Então, essas pessoas que não suportam a sã doutrina, elas se deixam levar por suas próprias cobiças por esses mestres, porque esses falsos mestres, eles apresentam tudo o que as pessoas querem, principalmente questão de prosperidade financeira, adquirir riquezas. Então, as pessoas querem dinheiro. E aí é que começa a ruína delas, porque o dinheiro, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Esse é o resultado mortífero, terrível, que vai levar essas pessoas a esse terrível destino. Essa é a realidade, pessoal. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, por que diz aqui que como sentindo coceira nos ouvidos? Porque a sã doutrina traz verdade, traz luz, traz abnegação, desprendimento, renúncia. A sã doutrina oferece essas coisas saudáveis para as pessoas. Mas são essas coisas saudáveis que são para muitas pessoas como que elas estivessem sentindo coceira nos ouvidos. Elas não suportam a sã doutrina porque a sã doutrina traz verdades. E o peso dessa verdade incomoda como uma coceira no ouvido. Porque se você tiver uma coceira no ouvido, com a ponta do seu dedo mínimo, você não consegue chegar no seu ouvido. Você consegue chegar aqui na orelha, aqui, ó, na parte aqui da orelha. Mas lá dentro do ouvido, porque o ouvido está lá dentro, a ponta do seu dedo não consegue chegar lá. Então aquela coceira vai ficar incomodando você ali, sem você conseguir coçar. Esse é o incômodo que a verdade causa na vida daqueles que hoje não estão suportando a sã doutrina com todo o peso da verdade que ela traz. Peso benéfico, peso conveniente, porque é um peso saudável, digamos assim. É um peso que vai trazer coisas boas para a pessoa. O peso da verdade, da sã doutrina, traz coisas boas para a pessoa, mas muitas pessoas não querem isso mais. Por isso, elas não suportam a sã doutrina. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. E o que traz verdade hoje é a sã doutrina, principalmente as sãs palavras do Senhor Jesus. A palavra sãs significa saudável. As palavras do Senhor Jesus são saudáveis para todas as pessoas. Mas muitas pessoas não estão suportando mais essas palavras saudáveis. Infelizmente, chegou esse ponto. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, elas não suportarão a sã doutrina e vão se entregar às fábulas, às invencionices, às histórias fictícias, às histórias que não trazem a mesma coisa que a sã doutrina traz. Traz coisas opostas, mentirosas, enganosas. Então, as pessoas estão se entregando às fábulas hoje em dia. Porque essa questão de prosperidade financeira, de adquirir riquezas e dinheiro, bens materiais, coisas terrenas de forma geral, é tudo fábula, invencionice. É querer se basear a sua vida em coisas efêmeras e passageiras, que não trazem proveito algum. Salomão experimentou tudo isso em sua vida e ele chegou à conclusão que tudo isso é vaidade, correr atrás do vento e não tem proveito algum debaixo do sol. As palavras dele são essas. Leia lá no livro de Eclesiastes que você vai ver Salomão falando a respeito disso.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Então, tem que existir sobriedade em todas as coisas. Na época que estamos vivendo agora, temos que ter sobriedade, temos que ter sensatez, sabedoria, prudência, inteligência. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo, não se deixar envolver por essa questão de não suportar essa doutrina. Pelo contrário, ele está estimulando ele a se manter firme nessa doutrina, até o fim. Então, ele fala isso para Timóteo. E Timóteo, com certeza, ele entendeu o que deveria fazer. Ele deveria ser sóbrio em todas as coisas, como Paulo está dizendo aqui. Ele deveria suportar as aflições. Ele deveria fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente o ministério dele até o fim de sua vida. Suportando sempre essa doutrina, porque a sã doutrina na vida de cada pessoa é algo bom sim, é algo perfeito, é algo que aperfeiçoa a pessoa, educa a pessoa na justiça, faz ela viver no mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, a sã doutrina ela só contribui para o bem da própria pessoa em si, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. Então, isso é o que deve nos fazer entender hoje que não podemos cair nesse erro de não querer suportar a sã doutrina. Quem não suporta a sã doutrina, infelizmente, está se deixando levar ou se cercar de mestres, como hoje se vê por aí. Então, isso é um perigo espiritual gravíssimo, que não pode ser cometido por ninguém. O que nós devemos fazer para mantermos a nossa vida saudável é nos mantermos em Cristo Jesus, com fidelidade, com amor sincero aí. Nós devemos perseverar até o fim. Temos uma carreira que nos foi proposta, devemos prosseguir nessa carreira, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador de nossa fé, praticando a sã doutrina em todo o tempo, para chegarmos no final aprovados, para recebermos a coroa, o galardão, a recompensa, que será dada para aquele que viver assim, do ponto de vista do Senhor Jesus, sim. Então, é necessário mantermos isso. E se você conhece alguém que hoje está não suportando mais essa doutrina, converse com essa pessoa, tente esclarecê-la, tente fazer ela voltar à sensatez, para ela se purificar desse erro de não querer mais suportar essa doutrina. Fale com ela a respeito dessa doutrina, tente a convencer usando textos das Escrituras. Porque se você conseguir fazer isso, com certeza você vai livrar essa pessoa de muitas consequências terríveis futuras. Então, é isso que nós devemos fazer. A sã doutrina ela é simples, ela não é complicada. Complicada é não suportar a sã doutrina. Isso sim é que complica a vida das pessoas. E muitas pessoas estão vivendo nessa condição hoje, porque não suportaram a sã doutrina e se complicaram, se cercando de falsos mestres que só estimulam elas a querer ganhar dinheiro. Nada mais do que isso. Então, eu espero que tudo que foi falado aqui tenha sido muito bem claro. E se foi bem claro, você agora tem que entender dessa forma, que foi bem claro. Então, a clareza disso vai nos fazer pensar, nos fazer refletir, nos fazer meditar no que devemos fazer. E o que devemos fazer é nos mantermos firmes na sã doutrina até o fim, para que assim possamos prosseguir, para que possamos viver
para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.